Bora fechar o curso então de tabela periódica falando do efeito do par inerte. Pessoal, não é uma propriedade periódica propriamente dito, mas é uma propriedade de alguns elementos que é interessante a gente comentar no curso de tabela periódica, tá certo? Um módulo de tabela periódica. O que é o efeito do par inerte? O efeito do par inerte é a característica ou a capacidade de alguns elementos formarem íons com duas cargas a menos do que esperado para o grupo. Professor, não entendi. Tá, vamos com calma. Vamos olhar aqui, ó. Eu coloquei três grupos para vocês: o 3A, o 4A e o 5A. Ou grupo 13, 14 e 15 da tabela, certo? E perceba que eu coloquei elementos pesados, tá? Os elementos que estão aqui embaixo, ó, o índio, INTL, SB, chumbo, o estânio e o chumbo, o antimônio e o bismuto, tá vendo? Por quê? Isso é uma característica de elementos pesados, tá bom? Esse é o primeiro ponto desse conteúdo aqui de efeito do par inerte, tá? Acontece com elementos pesados. E o que é isso, professor? Tem a ver com a distribuição eletrônica do elemento. Por exemplo, olha lá, vou contar para vocês do alumínio. O alumínio ele está aqui, ó, na família 3A. Ou seja, a tendência do alumínio é formar íons com carga 3+, ou seja, formar cátions trivalentes. Por quê, professor? Olha a distribuição dele aqui. Ele vai perder esses 3 elétrons da última camada, ó. Esses dois aqui e esse um aqui. Perdeu esses 3, não tem interferência de nada, ele fica com 3+, carga 3+. Agora vamos analisar o estanho, estanho 50. O estanho ele está aqui, ó, na 14ª família, 14º grupo, ó, na família 4A. Significa o quê? Que o estanho, a tendência dele é formar cátions tetravalente, ou seja, com 4 cargas a menos, 4 cargas positivas, 4+. Porém, olha o que acontece. O estanho ele pode formar íons 2+ e íons 4+. Por quê? Vamos na distribuição dele, ó. Quando você faz a distribuição dele, você percebe que tem um 5p aqui e um 5s aqui, certo? Esse 5p, ele está mais afastado do núcleo, está mais longe do núcleo, então você perde, você não, né? O estanho, no caso, perde esses dois elétrons. Então, primeiramente, ele fica 2+, certo? Só que, até ele perder esses outros dois elétrons, ele continua com essa carga. E por que que ele não tem a tendência de perder logo esses dois elétrons? Porque o efeito de penetrabilidade ou de atração de um orbital S, ela é mais intensa do que do orbital P. Ou seja, esse subnível S, ele está mais atraído pelo núcleo. Ele tem uma carga mais efetiva. Percebe? Então, eu preciso de um pouquinho mais de força para retirar esses outros dois elétrons. Tá certo? Coisa que não acontece com átomos pequenos. Por quê? Percebe que eles estão aqui, ó, juntinho aqui, um do lado do outro, não tem problema nenhum, um não está interferindo no outro, então eu arranco de uma vez. Aqui não, ó. Aqui eu tenho até interferências de orbitais que não blindam muito bem, como por exemplo o D, ó. Por isso que é uma característica de átomos mais pesados, ou seja, átomos maiores, com maior quantidade de elétrons, maior quantidade de prótons no núcleo que atrai esses elétrons de orbitais s, por exemplo. Tá vendo? Então, guarda esses exemplos aqui que eu coloquei, porque são com eles que acontece isso. Ó, o índio é para formar cargas 3+, só que ele forma íons com carga 1+. O estanho é para formar carga 4+, mas ele forma 2+. O antimônio forma cargas, o esperado dele é formar cargas 5+, só que ele forma 3+. Tá certo? Então ele forma os dois íons, professor. Isso, forma os dois, tá? Por conta desse motivo aqui, que eu acabei de te explicar. Maravilha? A partir de agora, acabou o conteúdo da tabela periódica e você tem os exercícios para fazer. Baixa a tabela periódica e resolva os exercícios sempre consultando a tabela, tá bom?
É importante que você tenha a tabela junto com você para te auxiliar na hora de resolver os exercícios. Maravilha? Tamo junto.